E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Gustavo. Na videoaula de hoje nós vamos estar falando um pouco da história da física, mais precisamente sobre Galileu Galilei, que viveu entre 1567 e 1642, um grande físico que teve inúmeras teses, refutou várias teorias, criou muita coisa e eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês, né? Ele foi um dos maiores gênios que a Itália possuiu no decorrer dos séculos. Ele foi certamente Galileu Galilei, nasceu em Pisa em 1564. O pai, Vicente, era um homem de notável engenho e vasta cultura, e foi ele o primeiro professor de Galileu. Sim, o primeiro professor que Galileu teve foi seu próprio pai. E ele transmitiu o que deveria ser os aspectos mais característicos do personagem, da sua personalidade, que era a independência de pensamento, que o levaria a crer, antes de tudo, no que lhe parecia certo e errado, aprendido por experiência direta e embora encontrasse com os que os outros julgavam verdadeiro. Então ele era de refutar muito o que era dito como uma verdade absoluta. É um traço da personalidade dele. Este foi, por certo, um dos méritos principais do Galileu, que é celebrado de fato, porque ele foi o primeiro afirmador do método experimental. Ele fazia experimento e repetia, 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 repetia. De tudo que cerca deve derivar somente das sensatas experiências. Então as coisas têm que ser experimentais. Então, e das demonstrações necessárias também, que eram as contas, as continhas de matemática. E que somente é mestre a natureza, então tudo gira em torno da natureza. Galileu ele gastou sua vida em indagar, ele indagava, ele pesquisava, ele descobriu, ele certificou pelos recursos da experiência a verdade e as leis da natureza, confirmando com justiça o que séculos antes afirmava Leonardo: a experiência não falha nunca, falham somente os nossos juízos. Ainda bem novo, Galileu foi matriculado na universidade de sua cidade para fazer o curso de medicina. Mas os problemas da mecânica e da matemática os atraíam muito mais. Um dia, Galileu estava no domo de Pisa quando sua curiosidade foi atraída pelo movimento de uma lâmpada que, pendurada a uma longa corda e empurrada pelo sacristão na época, que acabara de acendê-la, oscilava com aquele típico movimento que nós chamamos pendular. Então Galileu experimentou por brincadeira, né? Ele era físico de brincadeirinha, medir com as batidas do próprio pulso o tempo empregado pela lâmpada para cumprir uma oscilação e percebeu que os tempos de oscilação eram sempre iguais. Teve então a maravilhosa intuição de que aquele movimento tão regular podia ser explorado justamente para medir o tempo. Sim, ele usou o seu pulso para medir o tempo com uma oscilação de um pêndulo. E em seguida, sou parecido com alguma coisa? Após haver anunciado a lei do isocronismo do pêndulo, desenhou isso mesmo, um primeiro modelo de relógio a pêndulo. Ele usou o seu pulso e um pêndulo para medir o tempo e criou um modelo de relógio a pêndulo. Também já na famosa torre inclinada de Pisa, ele fez parte de outra experiência para contestar a tese de Aristóteles de que, quanto mais pesado fosse um corpo, mais velozmente cairia. Galileu então deixou cair da mesma altura duas esferas iguais em volume, mas de peso diferente. Ambos tocaram o solo no mesmo instante e em seu livro Experimentador combateu a física aristotélica e argumentou que a matemática deveria ser o fundamento das ciências exatas. Vocês podem ver aí na imagem, né? Ele jogando os dois pesos com volume igual, só que peso diferente. E tem ali na ideia antiga como seria a representação, né? Um pezinho menorzinho lá em cima e o peso maior embaixo, mas na verdade tá os dois caindo ao mesmo tempo. Após o incidente com João de Medici, filho do grão-duque de Toscana, Galileu analisou uma máquina feita por ele para ele drenar o porto de Livorno e disse que a máquina nada valia. Só que naquela época, dizer a verdade a um poderoso em certos casos não era permitido. E Galileu teve que tomar o caminho do exílio. Então ele tomou o caminho do exílio por falar que o experimento de um cara poderoso não valia de nada. Então
junto à pouca remuneração que ele tinha, ele mudou-se para Pádua, pois de lá recebeu, como em Pisa, a cátedra da Universidade de Pádua, cidade onde ele ficou durante 18 anos, período mais fecundo de sua vida, né, onde ele fez mais coisa. Lá pôde-se dedicar-se completamente aos estudos. Suas descobertas foram numerosas e engenhosíssimas, impossíveis de numerá-las aqui. Construiu um compasso geométrico, uma espécie de régua calculadora para executar rapidamente difíceis operações matemáticas, inventou o termobaroscópio para medir a pressão atmosférica, do qual derivou mais tarde o termômetro. Estudou as leis das máquinas simples, como a alavanca, plano inclinado, que a gente usa bastante em exercícios, e esses estudos são até hoje o fundamento da mecânica. Examinou as cordas vibráteis dos instrumentos musicais, ocupou-se com a velocidade da luz, inventou o binóculo e a balança hidrostática. Ele fez bastante coisa mesmo. Em 1609, conseguiu construir um telescópio bem mais aperfeiçoado do que aqueles que então existiam e o usou para explorar os céus. Em 25 de agosto daquele ano, apresentou um novo aparelho ao Cenáculo Veneto, provocando grande espanto e admiração. E deste dia, Galileu, que era matemático, físico e filósofo, tornou-se também astrônomo. Em breve tempo, fez mais descobertas do que as que tinham sido feitas durante séculos. Estudou as constelações de Pleiades, Órion, Câncer e a Via Láctea. Descobriu as montanhas lunares, as manchas solares, o planeta de Saturno, os satélites de Júpiter e as fases de Vênus. Temos aqui algumas imagens, né, do que ele fez. Só uma representatividade, claro, né? A alavanca, o plano inclinado, o parafuso também foi uma das suas invençõezinhas. Muito usado, né, a alavanca e o plano inclinado nos nossos exercícios de mecânica. Temos também o binóculo, a balança hidrostática, o compasso geométrico, que na verdade era uma régua calculadora. Então foram várias coisas que ele fez muito importantes para nós hoje em dia. Em 1610, ele finalmente pôde regressar a Pisa, com todas as honras, e foi nomeado matemático superordinário da Universidade e filósofo do Sereníssimo Grão-Duque, desta vez com o ordenado de 1.000 escudos por ano, né? Então com um salário maiorzinho. Então ele foi a Roma para mostrar as invenções ao Papa Paulo V, sendo recebido com grandes honrarias. Suas descobertas astronômicas o haviam convencido de que a Terra não ficava no centro do universo. Eles achavam naquela época que a Terra ficava no centro do universo e tudo girava em torno da Terra. E como geralmente se acreditava, e sustentou essa tese, já enunciada também por Copérnico, com todas as suas forças. Então, com isso, por causa disso, né, alguns de seus inimigos convenceram o Papa que as teorias de Galileu eram mais danosas para a religião do que as heresias de Lutero e Calvino. Então ele foi perseguido, processado 2 vezes e obrigado a abjurar publicamente suas teorias e depois banido em estado de detenção. Então ele teve que meio que mentir as teorias dele, ou falar que elas não eram verdades, não poderia acontecer algo pior. Então ele foi para uma vila de Arcetri, perto de Florença, onde ele passou os últimos anos de sua vida particularmente amargurados, e ainda porque seus longos estudos aos telescópios cansaram de tal forma suas vistas. Vocês imaginem ele vendo as coisas no espaço com o telescópio, que naquela época, apesar de ser uma grande invenção, não tinha os meios de proteções necessários, e aquela luz batendo no binóculo e acertando o olho dele causaram a cegueira dele. E além de estar cego e magoado pela maldade e incompreensão dos homens, Galileu foi colhido por outra grave desventura, que tornou ainda mais amargo os seus últimos anos, a morte de sua filha. Então a filha dele morreu também nesse período, coitado, que se dedicara à vida religiosa sob o nome de Soror Maria Celeste. Essa suave figura feminina tinha sido de grande conforto ao pai, a quem ela assistiria espiritualmente até quando, com apenas 34 anos, a morte lhe truncou a jovem existência. Então ela morreu com 34 anos e o pai todo lascado. Então, em 8 de janeiro de 1642, cercado por alguns íntimos, desaparecia Galileu Galilei, deixando à humanidade o fruto do seu grande e multiforme gênio.
Então, ele viveu em função da ciência, e quando ele descobriu várias coisas, a igreja quis caçar ele, e ele tornou esses últimos anos eles desgostosos de se viver, né? A filha dele morreu também, mas ele foi um físico muito importante para a gente, né? Ele descobriu várias coisas, ele construiu várias coisas, então é um físico realmente muito importante pra gente, e que no fim da sua vida teve que mentir sobre as suas teorias ou falar que elas não eram verdade para não ser morto pela igreja. Então foi algo bem complicado. E só em 1992, mais de 3 séculos após a morte do Galileu, a igreja reviu o processo de Inquisição e decidiu pela sua absolvição. Então, depois de 3 séculos que ele já estava morto, a igreja decidiu voltar atrás. Então foi bem difícil assim para ele o final de sua vida, mas óbvio que ele deixou muita coisa para a gente usa até hoje, os planos inclinados, a alavanca para a gente resolver um monte de exercício, né? As teorias dele. Ele fez um relógio a pêndulo na época dele, então foi um físico muito importante para a gente e que ainda vai nos ajudar bastante. Então, esse foi Galileu Galilei, apresentado por mim, professor Gustavo, e fiquem até a próxima.